enquanto empresário, sente-se angustiado com tantas notícias negativas, com tantos conflitos que estão a ocorrer no mundo, designadamente este último, este ataque ao Irão pelos Estados Unidos, Israel, que se vem alastrando para o resto do Médio Oriente, porque obviamente o Irão reagiu, mas outros conflitos estavam já a acontecer, designadamente em Gaza, na Ucrânia e em tantos outros pontos do globo, mas estes aqui acabam por impactar mais aqui a Europa, onde nós nos encontramos, e isto causa uma natural angústia aos empresários e que ficam, para além da negatividade que isso pode trazer, traz efetivamente uma incerteza, um sentimento de o que é que poderá vir por aí. E hoje, neste episódio, decidi trazer uma reflexão acerca dos sinais do tempo e do que é que estas guerras e estes conflitos podem estar a deixar de sinais para as empresas, e que as empresas, se obviamente enfrentando os desafios que estes conflitos trazem, mas também começarem a escutar os sinais, a começarem a percepcionar e ver como é que podem se preparar melhor para, não no imediato, mas para o médio e longo prazo, onde estes conflitos podem agudizar, agravar e que vêm marcar, e isso já é dito por vários especialistas, o surgimento de uma nova ordem mundial. Portanto, fique comigo até ao final deste episódio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. E hoje trago aqui um tema que obviamente tem sido muito debatido, que está relacionado com os sinais do tempo, que eu intitulei este episódio, e o que é que estes conflitos podem estar a sinalizar às empresas, e que as empresas devem estar atentas a esses sinais muito para além daquilo que é, enfim, o conflito em si, todos os impactos imediatos que tem, que também, obviamente, teremos que falar aqui, mas, acima de tudo, isto marca uma nova ordem, o surgimento de uma nova ordem mundial que já vem sendo criada ou vem sendo, de certa forma, antecipada por alguns especialistas. Por outro lado, já se vem instalando há uns anos, portanto isto não surgiu assim do nada, e inclusive eu no final do ano passado trouxe, não foi bem no final do ano passado, porque isso só ali a dezembro e não foi portanto durante o segundo semestre do ano passado, eu trouxe à reflexão aqui para o Pode Competir um livro intitulado Mega Ameaças, e a verdade é que quantas delas realmente não estão já a acontecer, na verdade já estavam a ser sinalizadas, mas que agora se notam com maior expressão, evidentemente com nuances diferentes daquilo que o livro trazia, porque o livro trazia possibilidades, trazia circunstâncias que poderiam ocorrer, trazia cenários que poderiam ocorrer dentro de uma guerra silenciosa que já estava a ocorrer e que iria muito em breve ou a médio prazo começar efetivamente a trazer uma reorganização daquilo que é aquilo que nós estamos habituados a ser a ordem mundial, como é que ela se rege, as questões do direito internacional e, portanto, tudo aquilo que tem sido o ecossistema em que assenta a atividade empresarial, a nossa atividade enquanto sociedade. E a verdade é que a União Europeia finalmente, de há uns meses para cá, começou efetivamente a perceber que
não é quebrar as barreiras com os aliados, mas não podemos continuar a ser cegos e não também definir uma estratégia própria para a Europa para não ficarmos totalmente reféns destas circunstâncias, que é o que na verdade já se foi percebendo ao longo dos tempos e que já gerou movimentações na Europa. E obviamente tudo isto traz sinais para as empresas. E à semelhança do que eu já falava quando das mega ameaças, e portanto até o convido a revisitar esses episódios, porque você vai perceber que, apesar de terem sido feitos no ano passado, apesar do livro nem sequer ser do ano passado, você vai perceber que efetivamente, com nuances, com contornos diferentes, mas a raiz está lá. E muitas vezes o problema de ler tendências é que olha-se, lê-se, parece que é tudo muito... Enfim, que não, isto estará muito longe daquilo que as pessoas imaginam, daquilo que é o seu dia-a-dia, daquilo que é a ordem instalada. E, portanto, às vezes há esta dificuldade de sair da bolha e olhar para aquilo que especialistas estão a sinalizar e que muitas vezes são intitulados de loucos, de catastrofistas, enfim, inúmeros nomes não muito simpáticos. Para quê? Para tentar manter as pessoas, as empresas, na bolha do está tudo bem, nós vamos continuar este caminho que se perdura há décadas. E a verdade é que estes últimos meses sinalizaram com mais força que isso não é verdade. Nós também falámos das tarifas aqui no Pode Competir, em que as tarifas impostas pelos Estados Unidos e inúmeras ações que os Estados Unidos, portanto, incitou contra a Europa, seu parceiro, seu aliado. A última, algo que se calhar qualquer um de nós achava impossível, a ameaça que ainda está adormecida, porque agora se entreteu com o Irão, mas a ameaça à Groenlândia. E isto tem uma raiz. E essa raiz é este reposicionamento em termos de ordem mundial e que é muito marcado pelo conflito China-Estados Unidos. E China versus seus aliados e Estados Unidos, teoricamente, versus seus aliados. Só que os Estados Unidos, habituado a uma hegemonia, realmente a um poder de controle no mundo, até, de repente, se vira contra os próprios aliados. Ainda que, quando necessita deles, já somos aliados, já somos todos amigos, já quer usar as bases que estão na Europa, enfim. Ou seja, é em função das suas conveniências. E isto tornou-se muito claro nos últimos meses. E então, porquê que tudo isto surge? E é essa reflexão que eu vou trazer aqui e, obviamente, os sinais, ou alguns sinais, portanto, para caber dentro deste episódio do Pode Competir, depois poderemos trazer para um outro episódio este debate, porque isto está efetivamente na ordem do dia e vocês também desse lado que estão a assistir ao episódio também podem partilhar qual é a vossa opinião, porque tudo isto está, de certa forma, todos nós estamos a confrontar-nos com isto e ser obrigados a refletir e ser obrigados a fazer até um mergulho na história, naquilo dos acontecimentos, ou seja, para quê? Para nos ajudar a fazer a leitura do que está a acontecer. E é hoje isto que eu vou tentar trazer aqui a minha visão de várias coisas que tenho visto, várias coisas que tenho lido, várias coisas que tenho
inclusive analisado, e obviamente acabei de dar o exemplo do livro e depois de conecto com outras realidades. Também até é interessante, até vocês, já que tanto se usa a inteligência artificial, e eu tenho até falado nos últimos episódios acerca disso, porque não pedir à inteligência artificial um contexto, o que poderá estar na origem deste conflito, portanto, porque vai com certeza obter respostas e vai também tirar as suas próprias conclusões. Portanto, isto é uma reflexão minha, não é? Que sou a produtora deste programa, para si, mas convido, como já disse, aí também a deixar a sua opinião. Bom, e antes de avançar, deixa-me apresentar para quem não me conhece, porque nem o fiz no início, esqueci-me. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 16 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a trabalharem e focarem na competitividade das suas empresas, em criarem projetos de investimento que vão trazer competitividade às suas empresas e, obviamente, também apoiá-los na leitura destas tendências, na implementação de boas práticas, porque uma gestão competitiva não vive sem a leitura das tendências e daquilo que está a acontecer, portanto, na envolvente em que a empresa se encontra. E hoje é sobre isto este episódio, certo? Então, fazendo aqui, portanto, não querendo trazer aqui uma abordagem, poderia trazer, mas transformaria o episódio, se calhar, em vários episódios, e, portanto, eu vou tentar ir direto ao ponto dentro do possível e, portanto, fazendo também este paralelismo com algumas situações. O que é que está a surgir e porquê que surge esta iminente, algo que até o próprio Trump dizia, que não entrar em conflitos, não entrar em guerras, e de repente ele é o próprio motor da guerra. Já invadiu a Venezuela com a alegação de que era para tirar o Maduro do poder e o seu governo e etc, mas de repente já não se ouve mais falar dos contornos do que aconteceu à Venezuela. Depois, teoricamente, quis se envolver no conflito na Ucrânia, que seria para o tentar resolver, mas a verdade é que não. Se todos nos recordarmos de uma exigência que ele fez à Ucrânia para manter a ajuda e o apoio à Ucrânia, era, portanto, ficar, digamos, com a gestão ou o usufruto das chamadas terras raras. Mas de repente também adormeceu, talvez porque não queira, não quis abrir se calhar diretamente um conflito com a Rússia, mas a verdade talvez também não seja essa. Talvez o que está por trás é que ele não está nem aí para o povo ucraniano. E, portanto, todas estas invasões têm um foco, ou têm alguns focos. Os titulares da energia, quem comanda a energia mundial, e esta questão relacionada com as terras raras, que também ela própria está alicerçada não só nas necessidades de manter esse ecossistema energético, mas também nas questões relacionadas com o domínio da inteligência artificial, o domínio, portanto, tecnológico a nível mundial, onde a China, de há uns anos para cá, fez um percurso de mais de uma década aparentemente silencioso, e é tal questão que eu enfatizei nesses episódios sobre as mega ameaças, traçou uma estratégia de longo prazo e meio que silenciosamente, ou seja, enquanto a China interessava
ao mundo, neste âmbito da globalização, de ser a fábrica do mundo, de ser toda a gente, todos os países, não é? Interessados na produção chinesa, porque produzia de forma barata e com crescente qualidade e, portanto, ou seja, e fez com que a maior parte dos países até descaracterizasse a sua indústria, porque passou a ser mais atrativo. Bem, o que nós não queremos fazer, nós mandamos indiretamente para a China. E começaram efetivamente a deixar de existir uma série de indústrias, até também no próprio domínio agrícola muita coisa desapareceu, porque não nos interessa, não tem grande valor acrescentado e, portanto, vamos mandar para a China ou outros países, portanto, ali da Ásia. Portanto, não só para a China. Aliás, nos últimos anos até já se desviou muito para outros países asiáticos, porque a China, de certa forma, em muitos eixos já deixou de ser a tal fábrica do mundo muito barata, mas desviou-se efetivamente para aquela zona do globo, porque não nos interessava, porque aparentemente não trazia valor acrescentado, não trazia competitividade às economias, e, enfim, vamos descartar. E silenciosamente a China estava a fazer paralelamente todo um trabalho e toda uma estratégia em torno, olhando já para o futuro, daquilo que seriam as armas do futuro. As armas não é que elas alguma vez tenham deixado de ser armas. Por exemplo, a questão da energia, de quem domina a energia. E isso sempre foi muito... viu-se muito através de quem domina o petróleo, de quem é o produtor do petróleo. Portanto, ou seja, e também isso já gerou muitos conflitos no passado. E continuará certamente a gerar. Aliás, a questão dos Estados Unidos, portanto, de repente acordar para a realidade venezuelana, eu não estou aqui a defender nem a dizer que o Maduro... Não, nada disso. Muito pelo contrário. Toda a gente até de repente diz, olha, os venezuelanos viram-se livres do Maduro. Mas ele estava lá há anos. E é isso, para isso que estamos aqui a falar. É este alerta. E de repente é que os Estados Unidos se lembrou de que a Venezuela era uma ditadura. E quantas ditaduras há no mundo que os Estados Unidos não está nem aí? Qual era o interesse? Qualquer discurso que se possa ver do Trump, anterior até à invasão, e mesmo no pós, é o petróleo. É a Venezuela ter reservas fantásticas de petróleo que não estão sequer a ser utilizadas. Portanto, é o petróleo. Ali, controle energético. E, de repente, também decide fazer a ameaça à Groenlândia. Porquê? Por causa de questões de segurança nacional e, portanto, todo aquele discurso muito bonitinho que nós ouvimos nas televisões. Mas, na verdade, o que ele quer ali é a questão do controle das terras raras. Ainda que elas estejam, portanto, invadidas por gelo. E, portanto, a extração dos minerais não seja tão facilitada como em outras zonas do mundo, porém, depois entra a tecnologia e o que o Donald Trump quer é este controle desses minerais. Ou seja, temos aqui dois eixos que a China foi trabalhando ao longo dos anos. O controle de energias, nomeadamente energias alternativas à energia vinda do petróleo, em que hoje a China já domina a questão da energia solar, eólica, ou seja, portanto, fez todo um caminho que nós vamos preparar-nos no silêncio para uma necessidade que vai surgir no futuro, quando o crescimento
estonteante da tecnologia vai exigir do mundo, a nível energético, necessidades que neste momento a oferta não é capaz de dar resposta. E em que é que assenta isto? As tecnologias, a inteligência artificial e na quantidade de servidores, os bunkers, que até já se fala das bases de dados, ou seja, para alimentar esta inteligência artificial e todas as tecnologias que proliferam. Isso precisa de muita energia. Muita energia. Uma energia que até ao momento o mundo talvez não tivesse noção. Ou melhor, estava adormecido. Porque a China, num determinado momento, começou não só a alimentar estas fontes de energia, de geração de energia, mas também o controlo, porque a China, ela própria também tem muitas terras raras com estes minérios que são necessários, desde logo, para a produção fotovoltaica. Que se fala, portanto, da prata. Mas eu aqui nem vou entrar nesses detalhes, até porque eu também não sou especializada nisso, mas isto é o que eu vou lendo e auscultando de historiadores, de especialistas e de pessoas que estudam isso. Depois outros minérios, tipo cobre, estanho, outros minérios que são muito importantes para a produção de chips, para as tecnologias, para tudo o que está na cabeça e no coração deste agora, não é surgimento, massificação da inteligência artificial e, obviamente, de tudo que são dispositivos eletrónicos, tecnológicos, máquinas que têm hoje incorporado a ligação à internet. Desde a internet das coisas, que é tudo que... todos aqueles avanços tecnológicos que nós vemos, que já nos parecem tão intuitivos, ou seja, do género, parece que já não conseguimos desver uma coisa que para nós é do dia-a-dia, que é haver um aplicativo, um relógio, tudo é monitorizado, ou seja, coisas tão básicas de dia-a-dia que nós já nem conseguimos desver. Mas tudo aquilo tem incorporado chips e todas estas questões que têm que ser alimentadas. E esse alimento faz por minério que é necessário e depois também este controle energético que é fundamental para dominar a área da tecnologia e da inteligência artificial. E portanto, subitamente, a China... Não é subitamente, ok? Portanto, subitamente, isto, como eu disse, isto começou há anos. Só que as estratégias que se foi acomodando não foram surtindo efeitos e os Estados Unidos têm vindo a perder domínio e, enfim, começou a atacar várias frentes. E poderão perguntar, então, mas não ataca a China? Pois é óbvio que não ataca a China. Porque Estados Unidos vai atacar aqueles que, teoricamente, porque vejamos o que é que vai acontecer aqui no Irão, teoricamente, são mais fracos do que os Estados Unidos, em termos de poderio. Coisa que já ninguém se atreve a dizer em relação à China. E, inclusive, a China fez um movimento também, já antecipando este tipo de sinais, de que durante muitos anos a China era titular de uma grande fatia, de uma grande, mais de 50% da dívida americana era detida
pela China. E a China também começou a reduzir esta exposição aos Estados Unidos. Porquê? Porque se vocês olharem como exemplo para o que sucedeu quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia imediatamente, portanto, os países da Europa, etc., disseram: não vamos intervir no conflito, mas vamos colocar sanções. E muitas dessas sanções, se vocês se recordam, porque, enfim, agora está na ordem do dia falar do Irão e, por vezes, esquecemos, portanto, uma coisa, não é, que começou há 2 anos, no caso da Ucrânia, e que parece que está meio adormecida, e até é lamentável, não é? Pronto, porque a Ucrânia é um parceiro da Europa, e não da União Europeia, mas da Europa como um todo, e efetivamente parece que ficou ali meio adormecido, porque agora as atenções se desviaram para o Irão, mas desviaram-se do ponto de vista jornalístico e deste ruído que existe em torno de nós. Mas o problema está lá. E se vocês se recordam, quais foram as medidas que foram tomadas e cada vez mais agravadas? A questão das sanções económicas e financeiras. E muitas vezes as financeiras passam porque não é apenas a Rússia que tem sanções impostas. O Irão também já tinha, por causa da questão dos programas, da questão do programa nuclear. Porém, o que é que acontece ali? Congelamento de dinheiro, congelamento de transações através de sistemas financeiros que estão debaixo do domínio dos Estados Unidos. Porque aqui, para além das questões energéticas que acabei de falar, da detenção dos minérios necessários para se produzir ao mais alto nível nestas indústrias altamente tecnológicas, surge também as questões relacionadas com as finanças e a componente financeira do mundo e de quem domina o mercado financeiro global. E isso faz-se em várias frentes. Por um lado, o domínio da moeda, ou a moeda ser aquela que é considerada a reserva de segurança, que durante décadas, qual era essa reserva? O dólar. E o euro até surgiu precisamente para fortalecer, ou seja, em vez de termos várias moedas fracas na Europa, começarmos a ter uma moeda mais forte que pudesse ela própria também substituir o dólar. Ou pelo menos ser posta em paralelo. E é tal guerra entre euro-dólar. Ainda assim, em muitas partes do globo, o dólar continuou a ser dominante. Mas se um curioso for fazer uma análise às movimentações do próprio mercado financeiro, o que é que está a acontecer? Muitos bancos centrais estão a começar a investir em ouro. Portanto, ou seja, diminuir as suas reservas em dólar, nas ditas moedas fortes. E isso também ataca o poder instalado dos Estados Unidos. E a outra vertente é a questão do controle do próprio sistema financeiro, os sistemas através dos quais se faz as transações financeiras, que também estava no domínio, ou é muito dominado e ainda é, pelos Estados Unidos. E a China não só tem estado a criar caminhos alternativos, ainda que nós aqui no Ocidente continuemos a preferir
se calhar, os mecanismos trazidos pelos Estados Unidos, que é o nosso tradicional aliado, a China movimenta-se muito bem ali no mundo asiático. E com o seu aliado também Rússia, Irão e outros Estados, portanto, que não alinham com as políticas ocidentais e com o nosso mundo ocidental e aquilo que nós conhecemos como sendo a ordem mundial. E também aqui ataca o sistema americano. E o que é que aconteceu quando houve as sanções à Rússia? A Rússia viu muito do seu capital congelado, sem possibilidade de fazer algumas transações a nível mundial, prejudicando importações, exportações, depois as tais sanções económicas da proibição de exportação para a Rússia, importação de determinados produtos para a Rússia, ainda que, veja-se, se todos se lembram também, exceto no gás, porque nós estávamos dependentes. A Europa é 100%, não é 100%, temos algumas energias renováveis e temos também alguns países com energia nuclear. Portanto, não é 100%, mas é muito, muito, muito dependente da energia que vem de fora. Venha ela da Rússia, do Irão, dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, ou seja, é tudo isso, venha da Venezuela, se quisermos ir ao outro lado do mundo, mas a Europa está completamente dependente no que diz respeito aos combustíveis fósseis, completamente dependente de externos, não detém petróleo, embora haja países que detêm refinarias nesses países, não é? Mas ainda assim dependem do funcionamento de um ecossistema. E agora vimos com esta guerra o quê? Bastou o encerramento do Estreito de Hormuz para os combustíveis subirem por aí acima e não sabemos onde vai parar. Mesmo a Europa tendo tomado a decisão de libertar as reservas que tem, portanto, precisamente para acautelar este tipo de situação. Só que isso parece que não foi suficiente para... Talvez tenha, diminuído a pressão, mas está muito longe de ser suficiente. E ouvimos, não é, a União Europeia dizer o quê? Bom, temos que começar a olhar para dentro e apostar muito mais naquilo que são as nossas energias. As renováveis, as energias solares, eólicas e, portanto, todas aquelas que nós conseguimos produzir internamente e até um eventual fomento da energia nuclear, que só alguns países a têm. E aqui surge um dos primeiros sinais que eu vos quero salientar, embora todo este contexto já vos deverá estar a dar sinais, nomeadamente desta alteração da ordem mundial, que, como vos falei da questão do domínio energético, do domínio dos minérios, falei-vos também desta questão, portanto, do poder do mercado financeiro, da moeda, de quais são as divisas que, lá está, bancos centrais, investidores estão a comprar ouro, comprar outro tipo de valor. E a própria China, como eu sinalizei, e até me esqueci de completar, às vezes isto acontece, vai fluindo, como eu disse, reduziu muito a exposição à dívida americana. Porquê? Porque um dia, quando este conflito se agravasse, os Estados Unidos não ia atacar a China, mas ataca de uma outra forma, ou poderia atacar de uma outra forma, que era sanção recorrendo ao congelamento
da China, por exemplo, poder, digamos, transacionar as obrigações do Tesouro que detinha do próprio Estados Unidos. Portanto, ou seja, todo este movimento não é de há um ano, nem de há 2, tem mais de uma década e foi surgindo. E os Estados Unidos foi tentando reagir, mas cada vez ia perdendo mais poder, cada vez ia mais. Portanto, é uma espécie de guerra fria entre uma força que foi vista durante muitos anos como um ponto fraco do mundo. Um ponto fraco no sentido, eles estão dependentes de nós porque eles precisam de escoar a sua produção. E é verdade. Só que a China, sabendo isso, foi posicionando-se em setores estratégicos que fazem com que quem hoje está dependente deles somos nós. Deles e de outros mercados mundiais. Mas há aqui este forte enfoque Estados Unidos versus China e obviamente com aliados diferentes. E portanto tudo isto que eu estou a falar das questões financeiras, a questão da moeda, da questão até questões ambientais também, que também ligam a esta questão das energias, tudo isso eu retratei nesses episódios das mega ameaças. E aqui venho fazer uma reflexão que já passaram muitos meses, trazendo aqui acima da mesa o quão isto se está a tornar super evidente. Por demais, infelizmente, por demais evidente. E daí, então, nós vamos libertar o povo iraniano. Alguém acredita genuinamente de que a preocupação dos Estados Unidos e de Israel é libertar o povo iraniano? Ou no caso de Israel, há uma iminente ameaça do Irão a Israel. Sim, é verdade que o Irão já muitas vezes fez ameaças no discurso de que iria atacar, que queria destruir o Israel. Israel também já fez essas ameaças ao Irão, ao Líbano, vou acabar com o terrorismo, portanto, tudo aquilo que nós ouvimos. Que é, enfim, do ponto de vista dos princípios e dos valores de uma sociedade justa, nos parecem a todos nós muito válidas. Realmente, coitados, são massacrados, são não sei o quê, viver numa ditadura, não têm liberdade, são mortos quando falam contra o regime, enfim, whatever. Porém, só, eu diria, uma mente muito ingênua pode acreditar que não há uma intenção que ultrapassa tudo isto e, na verdade, se calhar esta intenção genuína nem lá está, mas nem quer entrar por aí. Não quer entrar por aí, do está, não está, eles pensam no povo, não pensam. Eu nem vou entrar por aí. Mas, obviamente, o timing. Há quantos anos o Irão tem estas lideranças? Há quantos anos? Há quantos anos o Irão ameaça Israel de que é isto ou de que é aquilo, que vai acabar com Israel? Seja lá o que for. Há quantos anos? Portanto, só mesmo uma cegueira podem olhar para isto e não ver o que está a acontecer, que é uma guerra de poder. É uma guerra de poder que, obviamente, para se ter poder, não é só porque sim, só porque eu sou os Estados Unidos, ou só porque eu sou a China, ou só porque eu sou a União Europeia, ou só porque eu sou o Brasil, enfim. Portanto, é uma guerra. Quem detém poder é quem detém a capacidade de fazer com que o mundo, de alguma forma, dependa de si. Porque senão, quero lá saber do que tu fazes ou deixas de fazer, não preciso de ti. Portanto, isso não dá, não é? O que dá poder é realmente este controle.
e mais, o próprio país ter a independência suficiente para dizer: não quero saber mais de ti, estás-me a impor tarifas, condições, o que quer que seja, vai à tua vida porque eu tenho ali uma alternativa, mas não seja dentro do meu país. E isto neste momento não acontece. Porque os Estados Unidos, para alimentar o crescimento da inteligência artificial e das tecnologias, vai precisar de produzir muito mais energia. A China idem, o resto do mundo idem. Mas estamos aqui a falar de uma guerra do controle energético, uma guerra do controle dos minérios, uma guerra do controle dos sistemas financeiros. E, portanto, que durante muitos anos, sim, os Estados Unidos liderava, só que hoje isso já não é assim. E feito este contexto, que espero que já lhe tenha trazido muitos sinais, que sinais eu quero aqui enfatizar que esta guerra agora iminente com o Irão, mas todos os outros conflitos e todo este contexto que eu tenho estado aqui a falar, e que obviamente se você olhar quantos conflitos já houve nos últimos tempos, se calhar nunca vimos tantos, sempre, já houve outros, a Guerra do Golfo, o Afeganistão, enfim, várias coisas surgiram no mundo, mas de repente parece que é uns atrás dos outros. É o acordarmos, claro que entretanto ficou adormecido, mas vamos ver até quando. A questão da Groenlândia passava pela cabeça de alguém na Europa que os Estados Unidos um dia ia ameaçar um país europeu. Porque não venham com histórias de que é segurança. Se a questão é segurança, vamos conversar com o nosso aliado que nos tem que reforçar. Enfim, nós podemos intervir naquela zona com os nossos navios, ter lá... Aliás, os Estados Unidos já têm lá bases. Portanto, ter lá bases. E isto, de repente, vocês podem dizer assim, isto pode acontecer aos Açores. Só que talvez os Açores, para os Estados Unidos, só interessem numa coisa, em termos geográficos, porque está na transição, portanto, no fundo, entre continentes. Mas não tem, se calhar, os minérios que tem a Groenlândia. Entendem? E de repente, a China anda ali a rondar, a Rússia anda ali a rondar. Sempre andaram ali a rondar. Mas, se há boa fé, isso não é por uma questão de controlar, vamos falar com o nosso parceiro, porque precisamos de segurança. Porque afinal a Dinamarca é nosso aliado. Mas não, ele não hesitou em ameaçar. E este despertar tem trazido à Europa sinais fortes que a própria União Europeia, enfim, durante muito tempo esteve adormecida. Eu digo isso e continuarei a dizer, mas, enfim, do passado, não é? Viva a história. E, portanto, importa olhar que agora estão a despertar. Isso já se viu na Conferência de Davos na Suíça, ou seja, portanto, já se viu isso, já se vê o discurso da Comissária Europeia, o discurso da Presidente da Comissão Europeia, ou seja, todos os discursos que têm existido hoje daqueles que são os líderes de referência da União Europeia, claramente se sente que despertaram, acordaram e agora já não estão naquela crença que é natural, são décadas. Mas aquela crença de não, nós seremos sempre parceiros, nós seremos sempre parte de qualquer solução que os Estados Unidos estejam também eles próprios a desenvolver. Só que não. E então, que sinais isto pode dar às empresas? Primeiro deles, e já tão amplamente falado, e de certa forma, sejamos honestos,
muito difundido pela União Europeia: a questão da energia, a questão da eficiência energética. Só que, até ao momento, o que tem existido? Um discurso muito assente na necessidade de utilizar as energias, um crescente das energias ditas limpas, em detrimento das energias vindas de combustíveis fósseis, muito assente na sustentabilidade ambiental. Portanto, este tem sido o discurso dominante e muitas empresas já foram fazendo essa transição. Mas, acreditem, porque eu trabalho com muitas empresas que já fizeram muito, algumas até já implementaram projetos de descarbonização e de eficiência energética. Ok, há preocupações ambientais, sim. Todos queremos um planeta mais limpo, mas na hora da verdade, na hora da decisão de investir, na hora de vamos ter de investir não sei quantos milhares de euros para garantir maior eficiência energética, maior independência energética, está sempre em cima da mesa. Não tenhamos ilusões enquanto empresários. Está sempre em cima da mesa as questões financeiras, do que vão poupar, do que isso vai permitir gerar valor para a empresa. Independentemente, sim, de até depois poderem capitalizar as questões da sustentabilidade ambiental através de marketing. Mas o que dá verdadeira competitividade à empresa é que este investimento na eficiência energética vai fazer com que a empresa tenha uma redução de custos por via da redução do custo da energia que lhe traz vantagem competitiva. E não só redução do custo da energia, redução também de desperdícios, dos desperdícios que são gerados, que custam dinheiro às empresas. Mas aqui que estamos a falar de um sinal, que é esta questão da dependência energética, aqui cresce, na minha opinião, cresce um sinal muito forte. Se até agora o discurso assentava na sustentabilidade ambiental, ainda que sempre traduzido, sempre com a afirmação de que sustentabilidade ambiental reflete-se em, portanto, competitividade, reflete-se na redução dos custos da energia. Portanto, ainda que estivesse no discurso, portanto, este tipo de impactos, não era a mensagem-mãe. Mas a mensagem-mãe vai, com certeza, e se não passar a ser, você que é empresário, faça esta leitura. Faça esta leitura. O que é que está a acontecer na sua empresa hoje por via do aumento dos combustíveis? Porque um conflito armado determinou o encerramento do Estreito de Hormuz e pior, como entretanto o Irão, em resposta, ataca países do Médio Oriente, eles próprios também fornecedores de petróleo, de repente o mercado está a sofrer. Não sabemos. Há sempre esta incerteza. Mas o reflexo já está à vista. E agora vejam uma empresa que neste momento está a laborar com uma grande parte da sua energia, por exemplo, alimentada por painéis fotovoltaicos. Quem é que neste momento está mais tranquilo face ao que está a acontecer? É essa empresa. E esta questão da guerra da energia, pela energia, vai aumentar. E alinhado com o sinal que a própria União Europeia deu, temos que, de uma vez por todas, investir mais
num caminho que já estávamos a fazer, que era o crescimento das energias de fonte limpa, ou falou-se, começou, ou seja, não é que já se falava, mas voltou à mesa a questão de energia nuclear. O que é que isto põe em cima da sua mesa enquanto empresário? Temos que caminhar para uma autonomia energética. E aquilo que a sua empresa puder fazer para ser mais eficiente, ou seja, consumir menos, e ainda como plus, não é? Tanto como adição, eu ainda por cima vou investir em consumir menos, mas juntamente com isso vou investir em produzir a minha própria energia. E Portugal, meus caros, Portugal tem uma vantagem competitiva aí que não é qualquer país da Europa tem. Porque talvez na Europa, nós e Espanha e Itália, sejamos aqueles que têm maior exposição solar. Mais dias de sol. Mais horas de sol. Logo, mais potencial de criação de energia solar. Hoje discute-se a energia eólica, a energia das ondas do mar, porém, essa aí ainda temos que acreditar que as nossas redes energéticas vão continuar, que é um caminho que já têm vindo a fazer, diga-se de passagem, vão continuar a investir em aumentar, portanto, a sua produção através, portanto, destas fontes de energia renovável. No entanto, o que é que a empresa, que é para isso que aqui estamos, pode fazer? Enfim, não sei, aí não sou especialista em energia, mas daquilo que vejo, não vejo ninguém, pelo menos os nossos clientes, a investir num posto, portanto, de produção de energia eólica para abastecer a sua indústria. Onde é que as empresas estão a investir? É nos painéis. Não é? E, portanto, é onde você pode, por exemplo, investir. Mas não investir apenas nos painéis. Tem que ser um investimento, na minha opinião, estruturado. Para quê? Para que coexista em simultâneo o investimento na produção e o investimento na redução do consumo. Certo? Outra situação outro sinal que eu acho que você tem que ter em atenção, trazido por este crescimento dos conflitos. A China e não só, mas aqui vou salientar a questão da China, porque muitas empresas têm uma grande dependência de fornecimento vindo da China e países, portanto, da Ásia, mas em particular a China, porque é quem tem poder económico para isso, está, por exemplo, neste momento, indiretamente, portanto, através do fornecimento de armamento, etc., a ajudar o Irão. Embora não o digam assim, mas essas coisas também não se dizem assim em público. Eles dizem sempre que não, que querem a paz e que apelam ao cessar-fogo. E não estou a dizer que não apelam, porque isto prejudica o mundo todo. No entanto, indiretamente, não estão a apoiar os Estados Unidos e Israel, estão a apoiar o Irão. Portanto, e muitas empresas europeias, como eu disse inicialmente no contexto, muitas empresas europeias dependem da China como fornecedor de uma série de matérias, de uma série lá está, por exemplo, muitas empresas estão dependentes do fornecimento de chips e de outros artefatos tecnológicos, e a juntar a tudo isto, como vocês sabem,
não é só, mas eu não preciso desses dispositivos que vêm de lá. Mas talvez a sua cadeia de fornecimento precise. Porque hoje em dia as máquinas vêm todas com isso. Ou seja, há uma cadeia de fornecimento, como você, enquanto empresário, bem sabe. E essa cadeia é toda impactada. E o que é que muitas vezes as empresas sabem que há um impacto, mas muitas vezes o que é que fazem? Olham para os impactos diretos. E o que eu convido aqui a estar atento é olhar para analisar dentro da sua empresa os impactos indiretos que isto pode trazer à sua empresa. Nomeadamente, vou dar um exemplo. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer. Até porque eu volto a dizer, a Europa está muito dependente da China, não só para escoar exportações, como dependente de importações de matérias e materiais e fornecimentos e equipamentos e tecnologias que vêm da China. Certo? E, portanto, não creio que isso vá acontecer. Mas eu costumo dizer que na gestão e nos negócios você tem que cenarizar. E não sabemos o caminho que este último conflito vai levar. Mas veja-se o caminho que foi feito com a Rússia, que atacou a Ucrânia. No início, não se atacou logo com as sanções todas. Porquê? Até porque a Europa tinha alguma dependência e necessitava do fornecimento de energia que vinha da Rússia. E nem todos os países foram inicialmente adeptos de certas sanções. E, portanto, devido a isso, as sanções logo no início não foram tão musculadas. E a Ucrânia começou a dizer que não, as sanções não eram suficientes, etc. E tudo aquilo que você sabe se fizer um exercício de memória. E a Europa foi, realmente vendo que não estava a ter impacto, foi agudizando, portanto, as suas sanções. No entanto, já com a oposição de alguns países. E a última delas foi a da utilização de dinheiro que está congelado, ok? A sanção foi congelar, não é? Esse capital financeiro que a Rússia detinha aqui na Europa, tal questão que eu lhe falei do congelamento, não é? Dos capitais, mas falou-se em utilizar isso para financiar a guerra na Ucrânia. E aí a União Europeia já não se pôs, portanto, toda ao lado de... Agora imaginemos que este cenário pudesse, por exemplo, ser posto à China ou a um outro qualquer país, porque ela está a apoiar indiretamente o Irão, ainda que não seja, portanto, o atacante. Não sabemos. Aliás, uma das coisas que o livro enfatiza e que eu trouxe nesse episódio era: vai haver um momento, isto era dito pelo autor no livro, vai haver um momento em que a Europa pode ser convidada, entre aspas, a escolher entre a China ou os Estados Unidos. Convidada no seguinte sentido: são dois poderosos, duas potências. Os Estados Unidos dizer: meus caros, então somos aliados ou não somos aliados? Mas a verdade é que os próprios Estados Unidos já foi dando tiros no pé. Mas eu também não me acredito que a União Europeia se vire contra os Estados Unidos, até por causa da NATO. Mas também aí, que sinal é que você já viu? Que vai haver uma aposta crescente na indústria da defesa. A Europa vai, assim, de repente não pode dizer assim: não queremos saber da NATO. Não pode. Ficava totalmente refém de qualquer ataque do mundo. Mas vai-se começar a preparar. E isto para indústrias que trabalham com... Não precisa de ser a indústria que faz o avião, ou a indústria que faz o drone, ou a indústria... Não, mas as indústrias que fazem tudo isto, que fazem os armamentos, que fazem as munições, que fazem... Mas também as indústrias que suportam esse ecossistema. Como nós vemos, por exemplo, no caso da indústria automóvel.
não é? Aos grandes produtores mundiais de automóveis. E depois já há todo um universo empresarial em que Portugal até tem histórico e muito positivo disso, que é as indústrias dos componentes para os automóveis, que depois fornecem esses grandes players. Portanto, este também é um sinal. Um sinal que, sim, foi trazido pela ruptura dos Estados Unidos, mas que a Europa, ao ver tudo isto, ao ver esta alteração da ordem mundial, já dá sinais, e isso até já vem espelhado no seu discurso, que já nunca mais o que foi voltará a ser. E neste momento até já se fala que a questão do direito internacional, que antes só era violado, digamos, teoricamente pelos países vilões. Teoricamente, nunca sabemos, não é? Portanto, fica essa discussão. Mas os próprios Estados Unidos têm violado a lei internacional. Diz sempre que não. Diz sempre que é em defesa da sua segurança e da sua soberania. E eu volto a dizer, alguém acredita que o Irão ameaçasse a soberania dos Estados Unidos? Pá, eu sei que há memória do 11 de setembro, eu desse nem falo, porque na altura li um livro de um ex-agente da CIA, portanto nem quero falar muito disso, mas que sejamos críticos. Não é assumir lados, não é, portanto, mas sejamos críticos em relação ao que está a acontecer. Mas no momento, veja daqui sinais importantes para a sua empresa. A questão da energia, a questão das cadeias de fornecimento. Não fique refém. Não imagine o pior cenário. Se ele não acontecer, ouro sobre azul. A sua empresa já percebeu a exposição que tem a esse risco, já começou a tomar medidas para diminuir essa exposição e isso só lhe traz vantagem competitiva, nunca desvantagem competitiva. Não quer dizer que você vá entrar em ruptura, mas se ela ocorrer, você já tem planos traçados, já tem uma maior liberdade, já tem uma maior autonomia e independência. Faça isto. Depois a questão da defesa, que não é só, é uma oportunidade para as indústrias da defesa. Mas veja isto também como, por exemplo, as empresas que hoje pensam muito no recurso aos fundos comunitários, designadamente Portugal 2030, e do próximo quadro comunitário, que ainda não têm as linhas mestras em cima da mesa, mas acreditem, trabalho com isto há muitos anos, e esta orientação já vem sendo plasmada, que a questão do investimento na defesa, a questão no investimento na transição climática e eficiência energética, que agora assume novos contornos. E, portanto, que, na minha opinião, se já era uma linha de orientação que majorava projetos, que fazia com que há, neste momento, avisos só para a descarbonização e eficiência energética. Qual é a tendência? Isto vai aumentar. O aporte financeiro de apoios nesses programas vai aumentar, em detrimento, porque o dinheiro não é infinito, com toda a certeza, de programas que durante anos estiveram aqui para ajudar à competitividade das empresas, noutros eixos, que não digo que deixarão de existir, mas que vão diminuir na sua magnitude. E isso já se vê, por exemplo, no sistema de incentivos à internacionalização e à qualificação, que
durante muitos anos, nomeadamente antes até no início do Portugal 2030 e no anterior quadro do Portugal 2020. Eles eram quase recorrentes. Estavam sempre a surgir. Ou seja, fechavam um concurso, analisavam, abriam outro concurso, portanto, estava sempre... Neste momento já não é assim. Já não é assim. Eles já não surgem com tanta recorrência. Porquê? Porque as linhas de orientação vão sendo outras. E hoje, isto daria pano para mangas, poderíamos ainda debater outros sinais. Eu sei que me alonguei durante o contexto, mas eu acho que, mais do que às vezes, o próprio contexto já lhe dá os sinais. Assim espero. Assim espero. E por isso até o convido, se chegou até ao final, obrigada porque o episódio já vai longo, mas é sinal que está comprometido com tentar perceber e de alguma forma eu consegui expressar um pouco aquilo que são alguns sinais que eu estou a ver, que eu verifico no dia a dia junto das empresas, que eu verifico que já tem vindo a ser um caminho feito por aquelas empresas que são mais competitivas e que procuro passar aqui. E se for o caso, se você sentir e chegou aqui, dê-me esse feedback com um like, com um comentário e até, quem sabe, dizer se gostava que eu continuasse esta temática que obviamente está na ordem do dia, obviamente convido-o a ver os episódios das mega ameaças, mas que é algo que eu também nem sempre trago, porque são episódios mais contextuais e enfim, eu não sei, lá está, eu gostava de ter um maior feedback da vossa parte, talvez, mas enfim, se gosta deste tipo de conteúdo, sobre tendências, gostava que eu trouxesse mais, partilhe comigo, tá bom? E, no entretanto, olha, espero tudo bom, que isto corra bem, que tudo isto não acabe rápido para diminuir o impacto negativo que está a ter nas empresas e proteja-se no sentido de e se isto não parar tão cedo? A minha empresa tem que reagir. Portanto, este é o desafio que eu lhe deixo e com isto me despeço. Até ao próximo programa.